Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Vocês conhecem os livros apócrifos? Você já ouviu falar sobre eles? Porque existem alguns livros que não estão na Bíblia ou que foram excluídos da Bíblia. Bem, os livros apócrifos são livros que algumas pessoas consideram como se fosse palavra de Deus ou que faz parte da Bíblia. Mas, na verdade, na Bíblia, muitos livros foram excluídos ao longo do tempo. E por que isso? A gente chama esse grupo de livros apócrifos, que no seu sentido original significa escondidos, certo? Então são livros que não fazem parte da canonicidade da Bíblia, do cânon original da Bíblia, e nós vamos entender nesse vídeo o porquê esses livros não fazem parte da Bíblia. Vamos lá. Primeiro ponto, nós devemos entender e compreender que existem alguns grupos de livros apócrifos. O primeiro grupo de livros são aqueles livros que fazem parte da Bíblia, da Igreja Católica, mas que não fazem parte da Bíblia evangélica. E o porquê esses livros, que os católicos chamam de deuterocanônicos, e para nós evangélicos nós chamamos de apócrifos. Porque eles não estão na Bíblia evangélica. Porque esses livros, que são 7 livros a mais que tem na católica, são livros que não fazem parte da Bíblia judaica. A Bíblia ao qual a Bíblia evangélica se baseia, a Bíblia judaica. E por que esses livros não fazem parte da Bíblia judaica? Porque esses livros não foram escritos em hebraico, foram escritos em grego, que era a língua original pelo qual todo o Antigo Testamento foi escrito. Outro motivo por eles não estar na Bíblia é que houve um período de silêncio de Deus durante 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. Esse período de 400 anos entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, que é o Evangelho de Cristo, foi um período onde Deus, como se diz a história no linguajar popular, se calou durante 400 anos e não falou em toda a terra, até que Deus levantou homens de Deus no Novo Testamento, já no Evangelho de Mateus. Então, durante todo esse período foi escrito muitas histórias que são esses livros que a gente chama de apócrifos. Histórias que muitos deles podem ser histórias até reais, mas alguns deles contam coisas que contradiz a Bíblia, as coisas que diz na Bíblia, tá bom? Então a gente vai para o segundo ponto pelo qual muitos livros apócrifos não estão na Bíblia. E a gente vai para o segundo grupo. O segundo grupo são aqueles livros que contam histórias de Jesus ou histórias dos apóstolos de Jesus. Existem muitos evangelhos apócrifos, existem muitos livros que dizem que são dos apóstolos de Jesus, mas que não estão na Bíblia. E por que esses livros também não estão? Por alguns motivos. Um dos motivos é que muitos desses livros são duvidosos. Muitos desses livros não foram escritos exatamente pelos apóstolos de Jesus ou por alguém próximo deles. Foi escrito anos depois por outras pessoas e colocaram o nome do autor como se fosse um dos apóstolos de Jesus para ganhar notoriedade, porque o nome dos apóstolos era mais forte. Então, ganhava notoriedade. E também porque existem muitas histórias nesses livros que são totalmente fantasiosas. Quando você lê-los, você vê que existem histórias que contradiz totalmente aquilo que a Bíblia fala. Então vamos lá. Esses são os grupos de apócrifos principais. Então a gente vai para os pontos pelo qual existem livros que não estão na Bíblia. E os pontos são, primeiro, livros que não foram inspirados por Deus. Se você observar, toda a Bíblia Sagrada, nos seus 66 livros, tiveram dezenas de autores. Porém, se você lê de Gênesis a Apocalipse, parece até que foi um autor só que fez. Porque ele é tão correto, ele é tão coeso em suas palavras, sem nenhuma contradição, que parece que foi um autor só. E há uma explicação para isso. Eles foram livros escritos por vários homens e mulheres, mas foram livros inspirados por Deus. Então,
é como se Deus estivesse organizando o livro, a Bíblia Sagrada. Então é por isso que a Bíblia ela é tão organizada, mesmo sendo escrito durante muitos anos e por vários escritores diferentes. E esses livros apócrifos, na maioria das vezes, ele contradiz aquilo que a Bíblia diz. Ou seja, eles contam uma história e trazem algo totalmente aleatório que vai contra tudo aquilo que a Bíblia ensina. Então não tem como esse livro ter sido inspirado por Deus. Outro ponto, o segundo ponto que a gente analisa é que muitos desses livros são livros que contam histórias duvidosas, histórias que a gente não pode comprovar, que não foram comprovadas, que foi realmente escritos por aquelas pessoas. Então, se a gente não pode comprovar que foi escrito por aquelas pessoas, a gente não pode colocar eles na Bíblia e dizer é a palavra de Deus, porque são livros duvidosos. Outro motivo, muitos desses livros apócrifos foram feitos, escritos exatamente para preencher lacunas que existem na Bíblia. Exemplo, a infância de Jesus. Jesus teve uma infância que a Bíblia ela não conta, nos evangelhos não diz como foi a infância dele. Então vieram pessoas e escreveram histórias aleatórias sobre como seria a infância de Jesus e colocaram o nome de um apóstolo para dizer que aquela ali teria sido a infância de Jesus. Mas quando você lê o livro, você vê que realmente não tem nada a ver com a Bíblia. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Por quê? Porque são histórias totalmente diferentes daquilo que a gente lê na Bíblia. São histórias totalmente desconexas, que se você ler, você vai entender do que eu estou falando. Histórias que vão totalmente contra aquilo que a Bíblia ela ensina, tá bom? Outro motivo pelo qual os livros apócrifos não fazem parte da Bíblia é o fato de esses livros eles contradizerem muito a Bíblia Sagrada. Ou seja, a Bíblia ela não tem contradições. E quando você chega em um livro, em uma passagem, em um ponto, que você vê um livro, uma história, um texto que contradiz tudo aquilo que a Bíblia diz, você já coloca um ponto atrás. Porque Deus não se contradiz. Deus ele não fala uma coisa e depois desfala, fala outra coisa, não. Ele fala apenas algo, ele fala apenas uma coisa. Então, a palavra de Deus é a verdade e é uma só. Então, esses são alguns dos motivos pelo qual os livros apócrifos não fazem parte da Bíblia. Por serem duvidosos, por serem escritos por pessoas que não têm autoridade nenhuma para escrever algum livro e ser chamado de palavra de Deus, e também pelo fato de ele contradizer a Bíblia Sagrada. Então, esses são os principais motivos pelo qual alguns livros foram excluídos da Bíblia. É muito bom que se leia esses livros para você entender do que é que eu estou falando. Muitos desses livros têm conteúdo para você entender do que eu estou falando. São livros que você não pode tomar como doutrina para a sua vida, mas muitos deles têm um conteúdo histórico onde você vai entender a mente das pessoas que viviam naquela época, mas como palavra de Deus não serve, certo? A Bíblia, ela durante muitos anos, ela foi escrita, mas toda ela está certinha, parece até que foi um autor só, e é extraordinário a gente saber disso, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Depois eu irei trazer aqui no canal um vídeo detalhado sobre cada livro apócrifo que existe na Bíblia. Cada um deles. Eu vou dizer o porquê cada um desses livros são apócrifos. Então, por que cada um desses livros não estão na Bíblia? Cada um deles eu vou trazer o ponto para vocês e vocês vão ver o porquê cada um desses livros, separadamente, um vídeo para cada livro, porque eles não fazem parte da nossa Bíblia, tá bom? Deus abençoe tua vida, fique com Deus e até a próxima, se assim Ele permitir.